Tem uma história parecida que eu acho que tem a ver com esse assunto, né? Uma senhora lá de Uberaba tinha um filho drogado, que era um caso perdido para ela. Ela já tinha gasto uma fortuna tentando tirar o filho do vício, com internações, com psiquiatras, com todo tipo de assistência, e nada, o menino não largava as drogas de jeito nenhum. Então, essa mulher foi consultar o Chico. Chico, eu já fiz de tudo. Eu não sei mais o que fazer com meu filho. Ele não aprende, ele não melhora, ele está dependente, totalmente dependente de droga, e eu não sei mais o que fazer. Eu queria que você me orientasse. Então, o Chico falou para ela assim: olha, minha irmã, se você não tem mais forças para guiar o seu filho, não tem mais condições de despertá-lo para uma realidade da qual ele deveria se responsabilizar, o que você tem que fazer, o que você pode fazer é se desligar dele e tentar colocar o seu amor, disponibilizar toda essa sua amorosidade, a sua tendência de cuidar das pessoas para filhos de pessoas que não têm mãe nem pai, para órfãos. Então, você pode, por exemplo, escolher uma pessoa que seja órfã em algum lugar, ou, ou numa penitenciária, algum preso que está isolado, e ajudar essa pessoa como se ela fosse o seu filho. Porque você canaliza o seu amor para algo é, útil, né? Fazendo bem. Essa mulher não entendeu nada, que mensagem mais louca, como é que eu vou abrir mão do meu filho para ajudar pessoas que eu nem conheço e tal, tudo mais. Mas, de qualquer forma, ela saiu dessa reunião, isso o Chico contando essa história, e depois dessa mulher ter ido embora, passaram-se 2 anos. Depois de 2 anos, ela voltou lá. Voltou lá para agradecer o Chico, que o filho dela estava curado. Falou: Chico, que coisa maravilhosa, eu me desliguei do meu filho, eu fui até o presídio aqui de Uberaba, eu achei lá numa cela 2 jovens, um deles era órfão de tudo, o outro era órfão de mãe, e os dois ali cometiam crimes bobos, tolos, e viviam presos por bobagens e estavam presos. E eu comecei a ajudar aqueles 2 rapazes na mesma cela, e levei para eles televisão, levava livros para eles ler, é, coloquei lá um vídeo para eles assistirem palestras e tudo mais, e fui ajudando, fiquei 2 anos ajudando esses meninos e praticamente me desliguei do meu filho. Só que eu comecei a observar meu filho e fui vendo que ele estava melhorando gradativamente, sem que eu entendesse o porquê. Até que chegou um momento que eu vi que meu filho estava voltando a estudar, começou a namorar, estava preocupado em construir uma vida nova para ele, enfim, tinha se libertado das drogas. Então eu vim aqui te agradecer pelo que você me recomendou, eu fiz conforme você falou, mas eu não entendi o mecanismo. O que está acontecendo? Como é que funciona isso? Aí o Chico explicou a seguinte história para a gente, para todos nós e para essa mulher. Isso foi quando a mulher já tinha voltado. Ele disse o seguinte, que enquanto ela ajudava aqueles 2 infelizes na prisão, eles tinham as mães deles desencarnadas no plano espiritual. E essas 2 mães, em vendo aquela senhora ajudar os seus filhos, cumprindo o papel que elas gostariam de fazer pelos meninos, e ela fez tudo o que pôde para eles e orientou esses meninos dentro da cadeia, a ponto de eles corrigirem as suas próprias vidas. Essas 2 mães desses 2 presos, essas 2 mães desencarnadas, em vendo que ela tinha um problema parecido, começaram a se mobilizar no plano espiritual para ajudar os obsessores do filho dela que
obrigavam o menino a se drogar. E essas duas mães, com assistência espiritual, com orações, etc., conseguiram levar os obsessores embora e libertaram o filho dela da obsessão. E o menino, então, pôde readquirir consciência própria, e aí que ele começou a tomar novamente curso na sua própria vida, porque estava livre daquela influência que obrigava ele a usar drogas para alimentar os espíritos que o obsidiavam. Então, veja que história, que coisa impressionante, como há uma participação muito intensa da espiritualidade nas nossas vidas, né? Então, há um mecanismo de ação e reação em tudo que nós fazemos, embora a gente nem saiba como ele funciona direito. Mas é isso que faz com que a vida funcione. A gente pensa, puxa, como é que meu filho se curou? Como é que uma coisa, de repente, um problema que eu tinha se solucionou de repente? Nós mesmos nos deparamos com situações desse tipo. Às vezes a gente tem um filho desempregado, de repente, do nada, surge um ótimo emprego para ele. Às vezes a gente tem uma doença em família muito grave, de repente aparece uma medicação, um médico que acerta o diagnóstico, corrige aquilo. Aparentemente, isso não tem explicação lógica, mas tem explicação espiritual como resposta a boas atitudes que nós tomamos com relação a outras pessoas. A espiritualidade trabalha com um fluxo de participação muito mais intenso que o nosso. Nós emitimos pensamentos, trocamos energia com entidades que estão agindo em outros ambientes, com outras pessoas, mudando circunstâncias e situações, elevando a essas pessoas as nossas vibrações, o nosso pensamento.